Saudos irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Que é a irmã Tayla. E hoje, amados irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 5, amém? Que nos diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contaminado na genealogia da primogenitura. Amém, amados irmãos? Então, meus queridos, eu estava analisando essa palavra hoje, que hoje eu abri a minha Bíblia e a palavra saiu aqui. E de início, amados irmãos, eu não estava entendendo qual era o propósito de Deus nesta palavra e o que Deus queria me mostrar, o que Deus queria nos mostrar. Mas à medida que eu fui lendo, que eu fui pesquisando, o Senhor abriu os meus olhos. Ruben, amados irmãos, diz aqui que ele era o primogênito de Israel, ou seja, filho de Jacó, o primeiro filho dele. Porém, como ele pecou contra Deus e contra o seu pai, profanando o seu leito, o leito de seu pai Ruben, porque ele tinha se deitado com a concubina de Ruben. Então, meus amados irmãos, a primogenitura dele, ou seja, o direito de primeiro filho, de primogênito, lhe foi tomado e foi passado aos filhos de José, que era o filho mais velho de Raquel com Jacó, ou seja, com Israel. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que todo pecado traz uma consequência. E eu digo mais, amados irmãos, que não só todo pecado, mas toda atitude. A irmã Roberta, irmã Tayla, mesmo que não seja pecado, também tem consequências, sim. Como diz lá a lei de Newton, toda ação tem uma reação. E na nossa vida espiritual, amados, não seria diferente. Na nossa vida carnal também não seria diferente. Tudo o que nós fazemos tem uma consequência. Paulo já nos ensinava lá em 1 Coríntios 6,12 que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque tudo o que nós fazemos tem consequência. Você lembra de Davi? Era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele se deitou com Batseba. E Batseba era esposa do soldado dele, o soldado Urias, que estava na guerra. E ele achou, amados irmãos, que ninguém saberia. Mas teve uma consequência, onde este pecado de Davi veio à luz. Olha só, mas irmã, qual foi o pecado de Davi? Foi o adultério? Não, meu irmão. Não foi apenas o adultério. O primeiro pecado de Davi foi a ociosidade. Por quê? Porque a Bíblia nos relata que no tempo em que os reis iam à guerra, Davi estava em casa, no seu palácio, sem ter o que fazer, Então, ele foi na janela e ele viu o quê? Uma moça formosa tomando banho lá na casa dela, mas como o palácio era alto, então da janela do palácio ele conseguiu vê-la e ele a desejou. E ele mandou um recado que buscassem aquela moça. E ele não quis saber se ela era casada. Então, amados irmãos, veja o pecado da falta de vigilância. Primeiro era para ele ter ido para a guerra e ele não foi. Ele pensou assim: não, eu sou o rei. Antes meus soldados morrerem na guerra do que eu morrer na guerra. E segundo, o outro pecado dele foi porque ele ficou ocioso. Ele poderia estar lá no seu palácio, procurando outras coisas para fazer, em jejum, em oração, em leitura da palavra de Deus, aleluia. Ou seus afazeres como rei, suas obrigações como rei. Mas ele foi olhar para onde não devia olhar. E ele desejou quem ele não podia desejar. E o pecado dele teve uma tal consequência que Batseba falou assim: rei, eu estou grávida. E agora?
E Davi pensou, né? Eu não posso fazer ela dizer que é do marido dela, porque o marido dela está na guerra. Então ele mandou que trouxessem Urias para cá. E ele, achando que Urias ia depressa para sua casa, para se deitar com a sua mulher, tal não aconteceu. Ele ficou lá, na porta do palácio do rei Davi, mas ele não foi para casa. E perguntaram para ele, Urias, por que você não foi para casa, deitar nos braços da sua mulher, aproveitando que o rei te mandou buscar? Ele falou, não, meu senhor, enquanto meus irmãos estão lá perecendo, lutando na guerra, eu vou deitar com a minha mulher de maneira nenhuma. Olha só, que lição, que tapa na cara as palavras de Urias não foram para o rei Davi, ensinando para ele como um verdadeiro homem deveria se comportar e se importar com o seu próximo. Mas já que Davi viu que não ia adiantar, ele mandou Urias de volta para o campo de batalha. E nas mãos do próprio Urias, ele enviou uma carta para que o colocassem bem na frente de batalha, aonde o fogo era mais acirrado, aonde ele com certeza morreria. E então Davi cometeu um outro pecado do homicídio, assassinato. Ele planejou a morte de Urias para ficar com a sua esposa e aquele filho que ela carregava no ventre. Mas o nosso Deus, meus amados, o nosso Deus não se zomba. O nosso Deus não se deixa escarnecer. Aquela criança que foi gerada em pecado, ela veio a adoecer e a morrer. E ainda mais, Deus usou o profeta Natã para ensinar a Davi que o que ele fez era muito errado. E Natã foi até Davi com uma parábola, dizendo assim, olha, rei Davi, existe um homem muito rico, que tem muito gado. E até ele veio um visitante, um viajante. E ele, que tinha muito gado, muitas ovelhas, em vez de preparar uma de suas ovelhas, um de seus cabritos, de seu gado, para este viajante, para ele comer, ele foi e tirou a única ovelha, o único gado que tinha da mão daquele homem pobrezinho. Aquele homem não tinha outro animal senão aquele, e ele deitava no colo dele, comia na mesa com ele. E aí o rei Davi se enfureceu. Ele falou, esse homem é digno de morte, mate ele. Aí Natã falou, essa pessoa é você, rei. Foi isso que você fez quando você tomou a mulher de Urias. E não fosse pouco, você ainda o mandou matar. E aí sabe qual foi a consequência, amados irmãos, do pecado de Davi? Deus falou assim para ele, a espada não se apartará da sua casa, Davi. Vai ser dos seus próprios filhos, da sua própria família. Eles vão viver em guerra. E olha só, e você tomou a mulher de Urias no secreto, mas na tua casa tomarão as tuas mulheres à luz do dia. Por quê, meus amados irmãos? Porque mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, deveria sofrer sim a consequência dos seus atos. E não foi só um pecado de Davi que teve consequência. Lá em 1 Crônicas 21, nós lemos que o orgulho e a soberba e a ganância subiu ao coração de Davi. E ele mandou fazer o censo, ele mandou que Joabe contasse toda a população de Israel, para ele saber quanto que ele ia ganhar através do imposto. Mas Deus também não gostou disso. Deus se irou. E olha que Joabe já tinha alertado Davi, meu senhor, não faça isso. Mas ele não quis saber. Ele mandou que se fizesse essa contagem. Então o Senhor feriu o povo de Israel. E Davi pediu perdão a Deus. Mas mesmo assim, para ele saber que o pecado tem sim consequência, o Senhor feriu com a peste 70.000 homens. Então, amado irmão, amada irmã, precisa de quê? Em que mais é preciso falar para você saber, meu amado irmão, minha amada irmã, que a sua atitude, que o seu egoísmo, que o seu orgulho, que tudo que você faz nessa vida tem consequência? Tem consequência. Uma palavra mais alta que você faz,
uma pessoa errada que você anda, um ato que você muitas vezes pode ter feito na inocência, mas você não vigiou, você pode perder a sua reputação, você pode ferir os sentimentos do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, meu amado irmão, minha amada irmã. Tudo o que a gente faz nessa vida tem consequência. Você pode dizer, mas olha, eu só saí ali com o meu amigo e fui ali para comprar um negócio, mas não foi nada demais. Não foi nada demais. Mas seu amigo tem boa reputação? Não. O lugar que você entrou tinha boa reputação? Não. Então, a sua reputação já está por terra abaixo. A não ser, amado irmão, amada irmã, que você faça uma determinada coisa por ordem de Deus. Aí então, se foi por ordem do Senhor, Ele se responsabiliza. Não fale mal do seu irmão, não fale mal da sua irmã, não fale mal dos outros ministérios, das outras igrejas que não são a sua, porque você está começando a levantar o fermento. E o Senhor Jesus nos alertou: guardai-vos do fermento dos fariseus. Porque, meus amados, tudo começa com uma pequena faísca, mas se você incentivar, pode virar um grande fogo, uma grande explosão. Então vamos vigiar, porque o pecado traz sim consequência, amado irmão e amada irmã. Agora, meu querido, eu falo uma coisa para você. Você pode dizer, então, irmã Thalia, o que eu posso fazer para que eu não peque dessa forma? Você tem que orar e vigiar. Lembra que o primeiro pecado de Davi foi a ociosidade, a falta de vigilância? A nossa carne, meu amado irmão, quando ela é alimentada, ela se torna mais forte do que o nosso espírito. Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem meditado nas Escrituras? Você tem pedido a Deus discernimento, entendimento, sabedoria, juízo de Deus? Então peça. Faça como Salomão, que pediu a Deus não riquezas, não fama, nem dinheiro, nem poder, mas ele pediu sabedoria. Oh, glória a Deus, aleluia. Cada dia, amados irmãos, que a nossa oração possa ser essa: Senhor, não me deixe cair em tentação e me dê sabedoria para discernir entre o bem e o mal e o certo e o errado. E fazendo assim, amados irmãos e irmãs, nós seremos sim bem-aventurados. Agora, amado irmão e amada irmã, vou falar uma coisa para você. A humanidade, ela pecou de tal maneira que trouxe uma consequência: que todos nós estávamos destituídos na glória de Deus. Todos nós estávamos brigados com Deus, desde o pecado de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. E todos nós estávamos condenados a morrer sem salvação. Mas o Senhor Deus, que é misericordioso, Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para que Ele levasse sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e que nossos pecados fossem lavados pelo seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. E Ele veio para nos dar a paz que só o Senhor Jesus pode dar. O seu pecado tem te tirado a paz? O seu erro tem lhe trazido consequências grandes demais para você poder suportar? Eu falo uma coisa: o Senhor Jesus, Ele disse assim: lançai sobre mim as vossas cargas, e eu vos aliviarei. Então lança aos pés do Senhor Jesus todos os vossos pecados, carga, o seu fardo pesado, aleluia. E Ele vai aliviar. E você orando comigo agora, a você que não aceitou a Jesus, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Repita comigo essas palavras: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e decidi Te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados e leve sobre si, Senhor, as minhas cargas, o meu fardo pesado, pois ele é pesado demais para mim, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor não me deixe pecar mais ainda, e o Senhor não me deixe cair em tentação, Senhor. E eu te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. E salva, Senhor, não só a mim, mas também toda a minha família.
E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você gostou dessa palavra, meu irmão, minha irmã? Entra lá no canal, curte, deixa o seu like, faz um comentário, compartilha com alguém. E assim você vai estar, irmão, me ajudando a levar as boas novas de salvação. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações. Um abismo chama o outro e assim o crente vai, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar. O Espírito de Deus entristecido está. O corpo e fere a alma, suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Eu gostaria que você, ao ver este DVD, conversasse contigo mesmo. Como você vai? Ainda há esperança de salvação na tua vida? Pergunte, porque pecados encobertos Deus vai requerer. Por isso muitos hoje estão a sofrer. Nesta noite a mão do Deus Altíssimo já passando está. Impune o culpado, Deus não vai deixar. Por isso é tanta coisa acontecendo aqui, e a gente não entende como pode ser. Pois o inexplicável só pertence a Deus, mas eu dou aleluia. Quem busca a santidade alcançará o céu. O pecado mata o corpo e fere a alma, suas consequências fatalmente são cruéis. Santo, 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 e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis.